Bom, nós ontem falamos sobre os contratos empresariais, iniciamos lá pelas regras gerais dos contratos, falamos dos princípios, né? Terminamos com o princípio da boa-fé, falando lá que o princípio da boa-fé, ele está presente no âmbito contratual, na sua interpretação, nas fases antecedentes ao contrato, à execução do contrato, né, durante a execução do contrato, e a boa-fé também deve estar presente após a execução contratual. Então, a boa-fé, ela norteia as relações contratuais e deve sempre estar se presumindo que os contratantes, né, eles estão sempre agindo de boa-fé, ok? Esse foi o último tema que nós tratamos na aula de ontem, e aqui eu quero passar rapidamente, né, por duas situações que fazem parte da teoria geral do contrato, né, que é só para a gente recordar, entre outras situações contratuais, lá do quarto período, vocês viram, eu quero tratar da exceção do contrato não cumprido e da teoria do adimplemento substancial. Alguém, né, dos que estão presentes aqui, estamos em 12 já, lembra o que é exceção do contrato não cumprido? Assim, de cabeça, sem consultar o Google. O que é a exceção do contrato não cumprido? O Ricardo disse que não lembra. Alguém lembra? Já falei que vocês tiveram um péssimo professor de direito contratual. Muito ruim esse professor. Ah, bom, a exceção do contrato não cumprido. O que é exceção? Quando a gente ouve a palavra exceção no meio jurídico, significa defesa, né? O exceto, eu estou me defendendo. Então, a exceção do contrato não cumprido é a defesa que eu tenho em face do contrato não ter sido cumprido. Vou dar um exemplo que eu sempre dou em sala e devo ter dado na aula de vocês também lá. Eu faço uma aquisição de imóveis planejados, por exemplo, e contrato isso para uma parcela à vista e uma parcela em 45 dias. Então, eu divido em duas vezes os móveis planejados da minha casa, uma parcela à vista e uma em 45 dias. Então, a minha obrigação contratual é pagar o serviço lá do marceneiro, né? Em duas vezes, uma à vista, né, uma na contratação e a outra 45 dias após a contratação. E a obrigação dele é, em 30 dias, me entregar os móveis. Então, ele tem que me entregar os móveis em 30 dias. Ótimo. Eu cumpro a minha obrigação inicial, pago a parcela de contratação, aguardo os 30 dias e não recebo os móveis. No 45º dia, ele bate a minha porta e vem cobrar a outra parte do contrato, dizendo, olha, já venceu os 45 dias, eu vim aqui cobrar a outra parte do contrato. Eu posso dizer para ele, ó, não vou pagar porque você não me entregou os móveis. Ou seja, isso é exceção à defesa pelo contrato não cumprido. Ele não cumpriu a parte dele, então eu não estou obrigado a dar continuidade ou a continuar cumprindo a minha parte, certo? Então, exceção do contrato não cumprido é a defesa pelo contrato que não foi cumprido, quando uma das partes não cumpre com a obrigação, a outra também não está obrigada a cumprir. E isso é meio de defesa. Eu não estou inadimplente, porque o outro também não cumpriu com a sua obrigação. Então, ele está inadimplente e eu, por consequência, não vou cumprir com a minha parte também, ok? Então, a exceção do contrato não cumprido é isso, é um meio de defesa que você tem, se a parte não cumpriu a obrigação contratual, você também estaria desobrigado de cumprir e, por conseguinte, não se considera inadimplente nesse caso. Isso a gente usa muito em defesa processual, tá, pessoal? Tem muitos casos, né, a gente enfrenta
casos em que a pessoa está sendo cobrada, às vezes executada, uma ação de cobrança de uma dívida contratual, mas o contrato não foi executado a contento ou não foi totalmente executado. Então, a nossa linha de defesa acaba sendo a exceção do contrato não cumprido. A outra é a teoria do adimplemento substancial, né? O que é a teoria do adimplemento substancial? É aqueles casos, né? Isso surge, a ideia surge nos financiamentos de longo prazo. Então, eu compro um bem para pagar em 6 anos, 7 anos, em 120 parcelas, ou seja, em 10 anos. Aí eu já paguei 114 parcelas e ao final lá eu tenho dificuldade com as 6 últimas parcelas, ou com as 4 últimas parcelas, ou com as 5 parcelas finais, eu tenho dificuldades para quitar o contrato. Então, vamos pegar um caso de uma alienação fiduciária, por exemplo, a instituição financeira vem para cima de mim para pegar o bem que foi dado em garantia, um carro, por exemplo, carro financiado lá em 5 anos, em 60 meses. Então, eu já paguei 53 parcelas, faltam 7, não consigo pagar, a instituição entra com uma busca e apreensão e vem retirar o carro. Uma das formas de defesa, né, uma das teorias de defesa criadas, né, por quem está defendendo o devedor, é a teoria do adimplemento substancial, ou seja, é uma construção que se faz, uma construção doutrinária, né, uma construção teórica, para dizer assim, olha, já foi pago tudo, já não há mais prejuízo para a outra parte. A outra parte já recebeu o que tinha que receber, então, que busque outras formas de cobrança, ou que seja declarada quitada a dívida, mas que não retire o veículo da posse da propriedade do devedor. Então, era nos casos, principalmente, para se evitar busca e apreensão de veículos automotores, tá? Essa teoria, inicialmente, ela foi recepcionada nesses casos de alienação fiduciária de veículos, ela foi aceita, inicialmente por uma parte lá do STJ. Na sequência, o STJ começou a ter divergências, alguns acharam que não era viável aceitar, e acabou se consolidando no sentido de, no caso de veículos automotores em alienação fiduciária, essa teoria não ser aceita. Então, hoje, se você quiser fazer, você até pode tentar seguir, nesse caso, com a teoria do adimplemento substancial, mas, nesse caso, ela não cabe. Em outro caso, eu posso usar perfeitamente, perfeitamente. Nós temos um caso aqui de uma dívida hospitalar, está sendo cobrada por um hospital de Curitiba. Essa dívida, ela finalizou o tratamento da pessoa em 615 mil reais. É um cidadão, ele sofreu um acidente, ficou entre a vida e a morte, permaneceu um tempo entre a vida e a morte, e hoje ele está em estado vegetativo, é incapaz, ele tem um curador, né, mas o hospital resolveu cobrar o saldo disso, dos 600 e alguma coisa, 617, 615 mil, eu não lembro, eu sei que ultrapassa pouco, não chega a 620 mil, ultrapassa, a conta foi isso. Desse valor, foram pagos ao hospital 590 e alguma coisa, quase 600 mil reais. Ou seja, de um montante, né, de 600 mil reais, vamos dizer assim, faltam pagar lá 10 mil, 15 mil reais para quitar o contrato. Então, nós colocamos, usamos, né, a teoria do adimplemento substancial. Ainda que seja um valor relativamente alto, né, 15 mil, alguma coisa nesse sentido, mas o que já foi pago para o hospital já é bem suficiente, é bem representativo. Então, entre as defesas colocadas no processo, uma delas foi a do adimplemento substancial. Ok? Bom,
Visto, né, essas duas situações que eu queria colocar para vocês, a gente vai agora lembrar, né, recordar aqui a classificação dos contratos. Pessoal que chegou aí, a Juliane chegou agora, onde tive que sair meio correndo da aula, peço desculpas. Ok, sem problema, Juliane, fica tranquila, tá? O importante é que vocês respondam a chamada. Eu vi que o Carlos entrou, não sei se ele está aqui. O Carlos está aqui. O Carlos, tá. O Carlos ontem não respondeu a chamada. Ele acabou não respondendo a chamada. E é que eu lembro que ele estava na aula ontem e acabei lançando a presença, tá, gente? Mas não esqueçam de colocar o nome. Muitas vezes vocês entram, não colocam o nome, e pelo nick ali é um nick diferente, ou está em nome de outra pessoa, o nome de vocês da sala, e quando eu vou procurar para ver se a pessoa estava, claro que eu escrevo o nome e dou lá um Ctrl F para procurar. Não aparece, eu não tenho como lançar, tá? Pois é, Matheus, eu vi que eu não lembro se eu marquei, tá? Eu vou dar uma olhada, porque eu lembro que você estava na sala, mas eu fiquei em dúvida se realmente estava. Eu até fui lançar a presença, aí procurei na relação e não vi teu nome. Agora você confirmou, eu vou ver se eu lancei falta, eu mudo lá. Mas acho que o teu eu acabei lançando comparecimento porque tem o teu nome, o teu aparece o nome aí. Mas eu só vou confirmar, tá? Se você puder confirmar depois também lá, aí a gente já marca o comparecimento. Mas eu acho que o teu está lá, tá bom? O Carlos, não sei o que aconteceu, ele não apareceu nem o ingresso, nem a saída, daí ele não apareceu na relação, ok? Então, eu vi que o Carlos está aí hoje, é bom que ele responda a chamada lá também, beleza? Desculpe. Classificação dos contratos. Então, toda classificação ela tem critérios. Eu estabeleço critérios para classificar os contratos. Então, nós temos alguns critérios de classificação com relação aos contratos. Por exemplo, nós vamos ter com relação à estrutura, com relação à forma, com relação à execução, com relação à tipicidade. São os critérios mais comuns da doutrina para que nós possamos classificar os contratos. A mesma classificação dos contratos da teoria geral vale aqui para os contratos empresariais, tá? Então, com relação à estrutura, eu vou ter contratos unilaterais e contratos bilaterais. E aqui a gente tem que ter algum cuidado, porque essa palavra unilateral e bilateral, ela dá a representação de ter uma pessoa ou duas pessoas no contrato, quando na verdade não é isso. Contrato, gente, contratos sempre vão ter duas partes. Nem sempre são são apenas duas pessoas. Eu posso ter mais pessoas no contrato. Eu posso ter dois vendedores e um comprador, dois vendedores e quatro compradores, posso ter quatro vendedores e três compradores, enfim, um contrato ele pode ter mais pessoas envolvidas, mas obrigatoriamente eu vou ter duas partes, dois lados no contrato sempre. Que vão gerar duas obrigações diferentes. Quando o contrato gera duas obrigações, eu tenho a obrigação patrimonial de um lado e do outro, a gente diz que esse contrato é bilateral. Então, exemplo de bilateral, compra e venda. Por que compra e venda? Porque eu tenho uma modificação patrimonial dos dois lados. Eu tenho uma redução do patrimônio aqui porque sai um bem, e tenho uma redução de patrimônio aqui porque sai um dinheiro, sai um valor. Tá? Mas automaticamente aqui entrou um bem e aqui entrou capital, entrou dinheiro. Há uma obrigação patrimonial para os dois lados. Então, a gente diz que o contrato é bilateral quando há obrigações para os dois lados, quando existem obrigações para os dois lados. E unilateral, quando a obrigação está de um único lado. Um exemplo de contrato unilateral, o mais comum, né, o mais famoso, a doação. Por que a doação é unilateral? Quem tem obrigação? Apenas quem vai doar. A outra parte, né, o donatário, ele só vai dizer aceito ou não aceito. Ele não tem outra obrigação.
Ah, professor, mas tem aquela doação com encargo. Mas encargo não é necessariamente uma obrigação patrimonial. Pode ser uma coisa que você tenha que fazer, pode ser a prática de um ato. Pode ser, por exemplo, dar aulas. Eu vou doar esse carro para você se você der 2 aulas naquela escola pública. Lembrando que esse encargo, ele não pode ser tão grande que quase valha a doação. Por exemplo, né, eu sempre digo assim, eu vou doar o apartamento para você, sempre dou esse exemplo, eu vou doar esse bem imóvel para você, vou doar esse bem para você, em face, né, para que você pague a dívida de IPTU, ok? Ah, não, beleza, ok. Quanto que vale o apartamento? 100. Qual é a dívida de IPTU? 100. Então, eu não fiz doação, eu fiz uma permuta. Eu permutei o imóvel pela dívida. Porque se eu quisesse comprar outro imóvel, eu, ao invés de pagar a dívida, eu pagaria o imóvel e ficaria com ele. Um imóvel sem dívida, que estivesse ali na vizinhança ou no mesmo prédio, num outro andar. Então, a obrigação da doação, né, o encargo da doação não pode ser equiparado à obrigação, senão não é, ok? Então, pensem nesse sentido. Bilateral, obrigação para os dois lados. Unilateral, obrigação de um lado só, tá? Então, nós temos essa característica que classifica os contratos. Então, bilateral não significam duas pessoas ou duas partes. Contrato sempre, 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 sempre tem duas partes. Se tem alguma coisa... Boa noite, Darcy. Não esquece de responder a chamada, colocar o teu nome ali. Se tem uma coisa que é unilateral em relação à pessoa, aí ele é um negócio jurídico, por exemplo, o testamento, ele é um negócio jurídico, mas não é um contrato. Né? O testamento é um negócio jurídico onde eu manifesto a minha vontade, mas de forma unilateral. E a minha vontade só será realizada depois que eu morrer. Então, lembram, né? Testamento não é contrato, mas é um negócio jurídico. Negócio jurídico é gênero. Contrato, testamento são espécies. O contrato, ele será sempre, sempre, no número de pessoas, ele é um negócio jurídico bilateral. O testamento é um negócio jurídico unilateral. Eu estou classificando daí os negócios jurídicos e não o contrato. Quando eu venho para a classificação do contrato é um negócio jurídico bilateral, mas que ele pode ser classificado como unilateral, quando gera obrigação apenas para um lado, ou bilateral, quando gera obrigações para os dois lados, para ambas as partes, ok? Seguro de vida, ele é bilateral. Seguro de vida é bilateral, Darcy. Por quê? Aceito a Camila. Se ela pedir para entrar, acho que ela está indo para a sala errada. Passa o link para ela certo. Não apareceu a Camila para mim aqui ainda. Voltando ao seguro, o seguro é bilateral, tá? Ele é bilateral. Discute-se se o seguro é um contrato, a gente já vai ver ali, aleatório ou comutativo. Mas ele é bilateral. Por quê? Porque há a obrigação de eu pagar lá o prêmio do seguro e há a obrigação da seguradora, em havendo sinistro, cobrir o dano. Então, gera obrigações para os dois lados, né? Ele está obrigado. Muitas vezes ele não cumpre a obrigação porque não há o sinistro. E é aí que entra a questão do aleatório que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Tem uma outra classificação que o seguro de vida entra aí. Mas o que é um contrato unilateral? O pessoal, não sei se vai falar mais alguma coisa ali. Seguro pessoal, seguro... Mas veja, o seguro também, seguro de vida pessoal, entendi. Ele também é bilateral, porque eu estou contratando para que ele pague. Não sou eu que vou receber, tá? Ele é causa-mortes, né? Mas não é testamento. Ele é um contrato de duas partes que gera obrigação para os dois lados. Eu, pessoa, pagar o prêmio. Seguradora, empresária, obrigação de pagar o seguro quando eu vier a falecer. Isso é uma... a Camila chegou, tá? Entrou. Isso não é uma relação unilateral.
existem obrigações para os dois lados. Contrato, ele será um negócio jurídico sempre bilateral. Eu tenho duas partes, a pessoa que está contratando e a seguradora. Gera obrigações para os dois lados? Gera. Veja, o seguro de vida, ele é mais certo ainda que a seguradora vai ter obrigação, porque é certo que eu vou morrer, não tenha dúvida, né? Todos nós vamos. Então, o dia que eu vier a óbito, a seguradora está obrigada a pagar. Existem obrigações patrimoniais de ambos os lados. Eu tenho que tirar do meu patrimônio uma quantia mensal e ir pagando para a seguradora. Ao final, a seguradora tem que tirar uma quantia do patrimônio dela e entregar para o beneficiário. Ele é um contrato bilateral em causas de obrigação. O comodato, por exemplo, é um contrato unilateral. Por quê? Porque no comodato eu coloco alguém num bem, eu empresto um bem infungível, uma casa, por exemplo. Eu empresto uma casa para alguém morar. Qual é a minha obrigação? Dispor do meu patrimônio de forma gratuita. Ou seja, eu estou enviando o meu patrimônio para a posse de outra pessoa, eu estou tendo aí um decréscimo, vamos dizer assim, patrimonial, porque eu poderia estar colhendo frutos com esse imóvel, locação, por exemplo, eu abro mão de receber frutos para emprestá-lo a título gratuito para uma outra pessoa. Qual é a obrigação patrimonial da outra pessoa? Nenhuma. Ela só pega a malinha dela e entra para residir nesse imóvel. Ela não vai, o patrimônio dela não vai ser tocado, ela não vai ter nenhum decréscimo, ela não vai ter nenhuma perda patrimonial. Então, quando não há perda patrimonial ou ainda a substituição patrimonial, no caso, como o caso da compra e venda, eu digo que o contrato é unilateral. Quando há um decréscimo patrimonial ou há uma permuta patrimonial de ambas as partes, aí ele é bilateral. Então, exemplos clássicos, né? Mútuo, comodato, doação, são contratos unilaterais. Só uma pessoa tem uma obrigação patrimonial. Compra e venda, permuta, locação, são contratos bilaterais. Né? Sempre alguém paga e alguém dá alguma coisa em troca desse pagamento. Permuta, eu dou um objeto e a pessoa dá outro objeto. Então, há uma modificação patrimonial de ambos os lados. Ok? Ficou claro, gente? Beleza? Tranquilo? Então, vamos em frente. Aí eu vou classificar também entre gratuitos e onerosos. Gratuitos e onerosos, ele mais ou menos se enquadra entre o bilateral e o unilateral. Por quê? Porque eu tenho contratos que são a título gratuito, ou seja, ele não envolve uma reciprocidade patrimonial, e eu tenho que ele é a título oneroso. Há um proveito econômico para ambas as partes. E o gratuito, há um proveito econômico apenas para uma das partes, para a outra ele é gratuito. Eu não tenho contrato onde para as duas partes é gratuito, aí não tem contrato. Eu não empresto a casa, você também não mora, então não tem contrato, né? Não tem o comodato aí. Tá? Os exemplos são os mesmos. Por exemplo, comodato, gratuito, mútuo, o empréstimo, né? Ele é gratuito. Eu te empresto a gasolina e você me devolve a gasolina. É a mesma gasolina. Eu não ganhei nada com isso e também não perdi nada. Mas você, num determinado momento, ganhou a gasolina. Doação é gratuito. Compra e venda é oneroso, né? Eu tive que pagar, eu tive que despender. Então, quando eu faço a disposição de um bem, por exemplo, a título oneroso, eu dispus do meu bem e recebi alguma coisa em troca. Isso é título oneroso. Quando eu disponho do meu bem a título gratuito, eu entrego o bem e não recebo nada em troca. Ok? O contrato gratuito, né, a doação, por exemplo, o comodato, o mútuo, esses contratos que são a título gratuito, eles decorrem da liberalidade do detentor do domínio da coisa. Então, se eu tenho um carro e quero fazer uma doação desse carro, essa doação, ele deixa de ser uma manifestação da vontade das partes, mas ele é muito mais um ato de liberalidade.
Ele é um ato da minha intenção de fazer o bem para alguém, uma outra pessoa, o meu próximo, tá? Sem esperar nenhuma contrapartida com relação a isso, tá? Então, apenas a gente só está lembrando rapidamente aqui, tem outras coisas que envolvem, né? A doutrina fala muito sobre essas classificações, eu só estou situando aqui se um contrato é gratuito, é oneroso, ele é bilateral ou unilateral, né? Nós estamos com relação à estrutura do contrato, estamos classificando os contratos com relação à sua estrutura, tá? Então, com relação à estrutura, eu tenho unilateral e bilateral, eu tenho gratuito ou oneroso, e agora eu tenho o comutativo ou aleatório. Comutativo ou aleatório. O que é o contrato comutativo e o que é o contrato aleatório? Lembrando que aleatório, né, o ale de aleatório, alea vem de alea que é sorte, tá? Então, aleatório, ele está à mercê da sorte. E o comutativo, ele há uma comutação, né? Uma comutação, ele é exato, há uma troca exata aí. O que isso significa? Significa que num contrato eu estou à mercê da sorte, eu dependo da sorte, né? Vamos ver quem lembra do exemplo que eu sempre dou em sala também, para um contrato aleatório. Bem típico da nossa região, o exemplo. Alguém lembra? Ninguém lembra? Tá. Você tem um barco de pesca. Você está saindo para pescar. Não, nós não temos soja aqui, Gustavo. Seguro, a gente já vai falar do seguro. Droga. Droga tem bastante. Você vai sair para pescar. Você tem um barco de pesca e vai sair para pescar, ok? Aí, eu não sei o que você vai trazer lá do mar, mas eu digo para você o seguinte, eu te dou R$ 1.500 agora, aqui, por tudo que você trouxer no teu barco. Né? Você vai puxar lá, vai tirar a rede, o que tiver no teu barco, eu pago R$ 1.500. Se tiver uma sardinha no teu barco, vai ser a sardinha mais cara do mundo, né? Vai custar R$ 1.500. Agora, se tiver uma tonelada de peixe, eu me dei bem. Então, esse é o típico exagero, né, do contrato aleatório. Né? Esse é o contrato que depende da sorte. Jogar na Mega Sena, contrato aleatório. Bom, jogar na Mega Sena é contrato? Claro, claro que é contrato, gente. Jogar na Mega Sena, jogar na loteria, comprar o bilhete, é contrato. Você fez um contrato com uma instituição, né, autorizada pelo governo, nem autorizada, né, ela é do próprio governo, as loterias são reguladas pela Caixa Econômica, e você fez um contrato, olha, eu vou apostar nesses números, e se eu acertar, você me paga. Totalmente aleatório. É um contrato tipicamente aleatório, né? Os jogos de azar, quando autorizados, as loterias, os jogos de aposta, eles são essencialmente aleatórios. Por quê? Porque eu posso pagar e posso não receber nada, né? Então, eles são, na sua essência, eles são aleatórios, né? E eu tenho outros contratos, usando aqui o exemplo da soja, a soja pode ser um exemplo também. O Gustavo vai plantar soja lá no norte, ok? E ele vai se aventurar numa área de terra. Eu digo, olha, há uma perspectiva, mas veja, aí eu já não estou trabalhando com se der os números. Então, ele não é essencialmente. Eu olho a terra que ele vai plantar, a área, e digo, ó, a produção lá dá, sei lá, 10 sacas por metro quadrado. Estou chutando, não faço a menor ideia se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Tem X metros quadrados, eu calculo que vai dar 5.000 sacas de soja. O preço da soja hoje é X reais. Sim, o seguro se encaixa nessa... tirando o seguro de vida, né? Que o seguro de vida não se encaixa, porque ele vai acontecer, mas o seguro de carro, né? A Vivian está perguntando se o seguro se encaixa no essencialmente aleatório. Sim, o seguro se encaixa no essencialmente aleatório. O seguro de carro, por exemplo. Eu pago o seguro por um ano, se não me furtarem o carro, se eu não bater o carro, se não acontecer nada,
eu perdi o dinheiro do seguro, né? Ele vai se encaixar aqui. O de vida não se encaixa. Por que o de vida não vai se encaixar? Porque no seguro de vida é certo que ele vai pagar. Então não tem nenhum componente aleatório. É só se eventualmente eu viver para sempre, né? Não, é só o seguro de vida que não se encaixa. Os demais seguros, eles sempre têm o risco de não acontecer o sinistro e a seguradora não ter que pagar. O único que o sinistro é certo é a morte, né? É a morte. Mesmo o invalidez, o acidente e tal, ele é um risco. Eu pago o seguro de vida, lá está incluído acidente, invalidez permanente e temporária, mas eu posso não sofrer acidente, posso não ficar inválido nem permanentemente, nem temporariamente. Agora, morrer é certo, né? Morrer a gente vai e não tem jeito, ok? Então, esses, né, o seguro de carro, o seguro de carga, o seguro de aviação, o seguro de transporte, quando você embarca no ônibus em Curitiba para cá, eu acho que ainda tem, não sei, né, não sei se tem, mas havia um seguro de transporte, né, era obrigado a pagar o seguro. Você faz o seguro, ele dura exatamente o tempo da viagem. Você saiu de Curitiba, chegou aqui em Matinhos, ou Guaratuba, ou Itapoá, né, vindo de outro lugar, você pagou um seguro, você fez um contrato. Esse contrato é um contrato aleatório, essencialmente. Por quê? Porque é um risco. Acabou a viagem, acabou o contrato e você não usou. Então, você só pagou o valor do contrato. Seguro obrigatório do carro é aleatório. Já falamos dos jogos, eles são aleatórios. Agora, a soja, eu contrato a soja hoje com o Gustavo. E ele vai lá plantar. Aí acontece qualquer coisa errada, né, alguma intempérie nessa safra, e ele não vai colher aquilo que estava programado, ou aquilo que era previsto. Há uma quebra, ou seja, eu investi, eu apostei que eu ia ganhar, porque a soja ia subir, porque ele ia tirar lá 50 mil sacas de soja, e ele não tirou 50 mil sacas de soja, a soja não subiu, e eu só perdi dinheiro. Eu fiz uma aposta, mas aí ele não é essencialmente como o seguro e como a loteria, ele não é essencialmente aleatório, mas a gente chama de acidentalmente aleatório. Por quê? Porque se tudo desse certo, eu ganharia, o contrato seria legal para mim. Agora, como deu alguma coisa errada, eu não ganhei. A compra da pesca que eu fiz no barco também é uma aposta, porque eu não vou, esse 1.500 que eu ofereci, ele não é do nada, eu acordei com vontade de dar R$ 1.500 para o pescador. A gente tem uma estimativa, uma média de quanto cada barco traz de pescado, e eu posso comprar o teu pescado daqueles dias ou daquela semana com um valor fechado de X, calculado pela média. Isso pode ultrapassar, pode ser uma pescaria boa e daí eu me dei bem, ou pode estar abaixo e eu me dei mal, tá? Então, eu tenho, dentro dos aleatórios, eu tenho os essencialmente aleatórios, ou seja, o risco ali é iminente, e no caso da loteria, é muito provável que eu perca, muito mais provável que eu perca do que eu ganhe, e o seguro, né? O seguro que, ainda que tenha um certo risco de eu precisar do seguro ser maior do que eu ganhar na loteria, mas ele também é essencialmente aleatório, ok? E o comutativo? O comutativo, eu não tenho essa incógnita final do que vai acontecer. Por exemplo, o contrato de compra e venda simples, ele é um contrato comutativo. Ou o contrato de locação, ele é um contrato comutativo. Eu estou alugando essa casa pelo valor de R$ 1.000 por mês. Então, é certo. A casa é essa, o valor é esse, está tudo resolvido. Eu estou comprando essa moto por R$ 10.000. O valor é R$ 10.000, a moto é essa, e a gente está fazendo a troca das obrigações. Eu estou pagando e recebendo bem. É certo, tá? Há essa permuta, há essa troca exata. Eu tenho o direito de morar na casa pagando R$ 1.000 por mês. A casa é essa, não vai mudar, e o valor é esse, e não vai mudar, salvo aquelas modificações estipuladas em contrato. Ok? Então, eu tenho o contrato aleatório, ele tem, né, essa característica de depender da sorte, e o comutativo, que não depende da sorte. Claro que, se a gente analisa o contrato de maneira geral, tem um componente de sorte em qualquer contrato.
Eu estou comprando essa moto que eu falei. Ótimo, eu compro a moto, legal, gostei, é essa, paguei. O valor é justo, está tudo arrumado. Mas eu pego a moto e ela estraga depois, ela me dá muito problema. Então, o meu contrato não teve um resultado esperado. Mas tipo de componente, sorte, né? Essa sorte que a gente está tratando aqui de dar um defeito, eu compro um produto novo, uma televisão novinha na loja tal, treino, ligo, chego em casa, ligo, ela funciona um dia e não liga mais. É o componente sorte, é um contrato de compra e venda, e a sorte tem que estar presente. Mas não tem nada a ver com os outros exemplos que a gente deu, ok? Com o comutativo aleatório, nós encerramos o critério da estrutura e passamos agora para o critério da forma, tá? O critério da forma, eu tenho apenas uma classificação, que são os contratos consensuais, ou onde está presente o consenso, apenas a vontade das partes, e os formais, né, ou reais. Nós falamos ontem desses formais ou reais. O que são contratos reais? O que são contratos formais, né? Eles têm os consensuais, eles não precisam de nada além da vontade das partes. É o contrato que a gente faz no dia a dia. Eu vou até ali comprar uma garrafa de água mineral. Eu chego ali, pergunto o preço, ele me diz, eu pago, ele me entrega a água mineral e eu finalizei o contrato de compra e venda. Tá? Não há nenhuma necessidade, não há nenhuma formalidade, não há nenhuma regra para que isso seja cumprido, né? Já os reais, né? Os reais, eles necessitam de uma entrega, eles necessitam de um fato a mais para eles estarem aperfeiçoados, para eles estarem concluídos. Por exemplo, nós ontem, falamos sobre o contrato de depósito. Não importa se você assinou 10 quilos de papel, enquanto você não fizer o depósito na conta bancária, esse contrato não tem validade, ele não tem eficácia. Validade ele tem, né? Ele é válido, ele é existente, mas ele não tem eficácia, ele não produz nenhum efeito enquanto você não fizer o depósito. O contrato de empréstimo, você pode ir na instituição também assinar tudo, enquanto não houver a entrega do dinheiro para você, pela disponibilização em conta ou pela entrega em espécie, esse contrato também não tem eficácia, ele também não tem valor. Ele é obrigatória a entrega da coisa, certo? Então, essa é a classificação com relação à forma. Aí eu tenho uma outra classificação, que é com relação à execução, critério da execução. Critério da execução, eu vou ter os contratos que são imediatos e os contratos que são continuados. É bem tranquilo também. Imediato, compra e venda. Compra e venda, ele é imediato. Eu pego a coisa e pago. Então, acabou o contrato. Comprei água mineral ali na lanchonete. Concluí o contrato naquele momento. Continuado. As obrigações, elas foram feitas de forma imediata, instantâneas. Eu peguei a água, paguei e acabou. Esse é o instantâneo. O continuado, né? O continuado é aquele em que a prestação, a obrigação de um ou de ambos, ela decorre, né? Ela se esvai durante o tempo. Por exemplo, compra a prazo. Compra a prazo, eu vou à concessionária, retiro o veículo e assumo um financiamento em 50 meses, certo? Vou pagar em 50 parcelas. A obrigação da concessionária já aconteceu. Eles já me entregaram o veículo. A minha obrigação vai demorar 50 meses, ou seja, é um contrato de execução continuada. O contrato ainda não acabou, porque eu não terminei de pagar o carro. Inclusive, se eu parar de pagar, eu posso perder o bem.
Então, o contrato de compra e venda, nesse caso do financiamento, ele não é instantâneo. Se eu chegasse ali e comprasse à vista, seria instantâneo. Locação também é continuado, só que a locação, a obrigação é das duas partes. Uma parte de manter o imóvel lá nas condições e fornecer o imóvel, e a outra de pagar o aluguel ao longo do tempo. Ou seja, é um contrato que a execução ela é continuada ao longo do tempo, né? E daí, por último, com relação a tipicidade, né? Eu vou ter contratos típicos e contratos atípicos. Contratos típicos são aqueles que estão previstos na lei, né? Existe uma lei que trata desse contrato, né? Compra e venda, está lá no Código Civil, né? Locação de bens imóveis, tem uma lei própria para isso, né? A 8245. Que mais? Mútuo, empréstimo, doação, empreitada, são todos contratos típicos. Dá um exemplo aí de um contrato que não é típico, leasing. Leasing não tem, no código não tem na lei, o leasing tem alguma coisa na parte tributária, mas não existe uma norma específica para o contrato de leasing. Então, a gente pode dizer que o leasing é um contrato atípico. Ele é uma mistura, né, de venda com locação. A gente vai ver leasing porque é um contrato essencialmente e tipicamente empresarial. E eu posso ter contratos, né, que são mistos, né? Ele tem uma parte que é típica e uma parte que não é típica, que não está prevista na lei. Por exemplo, a exploração de uma lavoura de café. Então, a exploração ela tem duas situações. Ela vai ter o contrato de empreitada, a empreita para eu explorar, e também, como eu vou assumir um lugar que não é meu, tem o arrendamento, né, o arrendamento rural, que não está previsto na lei. Ok, gente? Com isso, a gente termina aí a classificação dos contratos, né?